Fala pessoal, quem fala é Leonardo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode começar e manter 5 ótimos hábitos para sua vida. Eu vou te dar dicas através da ciência e da psicologia comportamental. E esses hábitos vão melhorar a sua vida financeira e também sua qualidade de vida. Então se você quiser saber mais sobre eles, fica até o final. O maior problema de um hábito não é nem você começar, o maior problema é você continuar ele. E por aí existem muita gente vendendo umas fórmulas, umas teorias que foram desmentidas cientificamente. Então o meu intuito aqui não é te trazer nenhuma resposta mágica, mas sim te dar dicas que seguem pesquisas cientificamente comprovadas para você aumentar a sua chance de você continuar aquele hábito. E eu vou deixar aqui na descrição os principais links que eu utilizei para esse conteúdo, se por acaso você quiser se inteirar mais sobre o assunto. Então o primeiro hábito que você deve começar e também continuar é o hábito da leitura. Quando a gente faz pesquisas sobre pessoas de sucesso, a gente vê que existe uma coisa comum no meio delas, que é o hábito da leitura. Tanto é que eles são até consultados de tempos em tempos para eles darem conselhos de quais livros as pessoas devem ler. Os livros são uma forma milenar de passar conhecimento de geração para geração. E a gente pode utilizar esse conhecimento para evoluir profissionalmente. Mas tem um problema aí, que é você começar e principalmente continuar esse hábito da leitura. Eu, por exemplo, eu comecei a ler mais conteúdos técnicos depois que eu entrei na faculdade. Só que o problema é que eu começava a ler e depois parava no meio do caminho. E não conseguia, demorava meses para eu voltar a ler sobre aquele determinado assunto. Então, por experiência própria e também pesquisas científicas, eu vou te dar 3 dicas para você começar esse hábito. O primeiro é tenha uma meta diária de leitura. Só que você não pode fazer como a maioria das pessoas fazem. Elas colocam uma meta de 20 folhas por dia. Só que isso torna uma coisa desmotivadora. Pô, 20 folhas, para quem está acabando de começar, é muita folha. Então, se você parar para pensar, se você ler apenas 5 folhas por dia, em um mês você já consegue ler um livro de 300 páginas. Pois é, com apenas 5 folhas você consegue ler um livro por mês. Então a gente tem que ter metas menores, metas que você consiga alcançar, até o momento que aquilo se torna um hábito, e aí, se você se sentir mais confortável, você pode aumentar o tamanho de folhas que você quer ler dentro de um dia. A segunda dica é crie condicionalidades. Por exemplo, eu saio do serviço, eu vou para casa, eu tomo o meu café da noite, praticamente, e depois eu vou ler minhas notícias no meu notebook. Então qual que é a condicionalidade que eu poderia colocar aí? Olha, eu só vou poder mexer no meu notebook quando eu chegar em casa, depois que eu ler as 5 páginas. Assim você vai ter um estímulo, e claro que você não pode se auto-sabotar, mas se você fizer isso, você vai ser o próprio prejudicado. A terceira dica que eu posso te dar é não tenha interferência externa. Muitas pesquisas já demonstraram que naturalmente o nosso cérebro ele é muito distraído, e até por uma questão de sobrevivência. Eu vou até deixar um link abaixo de uma matéria muito interessante que eu li, referente a isso. Então a gente tem que adaptar formas de a gente conseguir contornar os nossos problemas, principalmente do nosso cérebro, que é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? A gente já veio quase programado durante milhões de anos para fazer determinadas coisas. Então, se a gente já é naturalmente distraído, vamos tirar as distrações grandes. Por exemplo, você está lendo, daí seu celular começa a tocar, seu filho ou sua irmã começa a chamar você, o mosquito passa na nossa frente, pô, você não consegue ficar focado na leitura. Então esteja em um lugar que tem pouca movimentação, numa hora calma, principalmente de manhã, que a sua mente está bem fresca, ou se por um acaso não der de manhã, bem de noite. E principalmente desliga a internet do celular. Sério, depois que você faz isso, ajuda muito no seu foco. O segundo hábito é do exercício físico. E aí não tem nenhum segredo, todo mundo sabe o quão benéfico é você fazer exercício físico. Só que tem gente que não gosta de fazer, ou então gosta de fazer certa coisa, só que outra não. Por exemplo, eu amo andar de bike, mas eu odeio correr. Então, por favor, não me chamem para correr. Para a gente conseguir criar o hábito de fazer exercício físico, eu também tenho algumas dicas para você. O primeiro é ouça música ou podcasts que você gosta enquanto você está fazendo o exercício físico.
Ou então, se você tiver esteira em casa, assista ao programa que você gosta, na hora que você estiver fazendo a esteira. Quando você faz isso, você diminui a percepção de esforço, o seu nível de prazer aumenta, e também você assimila um prazer que você tem, no caso, escutar música ou assistir o programa, com o exercício físico. Tem até uma coisa muito comum que acontece com as pessoas, que é a pessoa nem liga para uma música. Só que ele tá junto com uma pessoa que ele gosta, e aquela pessoa sempre escuta aquela música. Depois de um tempo, você vai começar a gostar daquela música porque você está com aquela pessoa. Ou então você vai escutar a música e vai lembrar dessa pessoa. Então você vai gostar dela basicamente por conta disso. Porque você associou aquela música a alguma coisa que você gosta. A segunda dica é crie objetivos e metas claras. Então, por que você quer ganhar peso ou por que você quer perder peso? Quantos quilos você quer perder ou você quer ganhar? Em quanto tempo você deseja chegar nesses quilos? Então, esses são os seus objetivos. É aquilo que você mais deseja. Mas também você tem que saber quais que são as metas. As metas é tudo que você precisa fazer para você chegar até os seus objetivos. Por exemplo, eu quero emagrecer. Tá bom, legal. Esse é o seu objetivo. Mas o que você vai fazer para emagrecer? Você vai andar na rua todo dia? Você vai para academia? Você vai mudar a alimentação ou vai fazer tudo isso daí junto? Então essas são as metas. E a ciência nos mostra que quando a gente traça objetivos e metas, o nosso cérebro vê aquilo como uma recompensa, né? Você vai receber alguma coisa por ter aquele esforço, por treinar todos os dias. Isso se transforma como se fosse num estímulo para o nosso próprio cérebro e para a gente mesmo psicologicamente. O terceiro hábito é aprenda coisas novas. E deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem que vocês acham que as empresas preferem? O trabalhador que tem um conhecimento específico, ele é especialista em determinado assunto, ou é um trabalhador genérico? Pois é, pesquisas, inclusive da Columbia Business School e também da Tulane University, mostraram que as empresas preferem aqueles trabalhadores que são generalistas. E essa pesquisa em específico mostrou que existe um motivo para isso. É porque existe uma oferta muito grande de especialistas no mercado. Mas existem outras pesquisas que mostram que a pessoa que é generalista, ela consegue ver a empresa como um todo. Ela consegue ter uma integração maior da empresa, principalmente por conta das recentes tecnologias. Os especialistas, eles até podem ganhar mais em determinados trabalhos, mas aí já são vagas bem específicas. Então, por conta disso, ele tem uma certa quantidade de vagas limitadas, e isso aumenta muito a concorrência. Então a dica que eu te dou nesse caso é para você aprender assuntos relacionados a coisas que você gosta. Claro, relacionados também ao seu trabalho. Porque assim você tem mais vontade de aprender aquilo, fica mais fácil de você começar a estudar aquilo. Diferentemente de quando é algo que você não gosta, né? Porque no primeiro caso a gente tem um estímulo. O quarto hábito que você deve começar é a meditação. Por conta do coronavírus, a gente viu que as pessoas tiveram uma aflição muito grande, por conta do desconhecido e também por conta do bloqueio social. E isso afeta muito a saúde mental das pessoas. Então, se por um acaso você se encontra nesses requisitos, peça ajuda médica. De qualquer maneira, a meditação é comprovadamente boa para a gente diminuir a nossa ansiedade e também a depressão. Existe até uma série na Netflix que se chama Explicando o Cérebro. E um dos episódios, ele fala sobre exatamente a meditação e como que ela afeta o nosso cérebro. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, dá uma olhadinha lá, porque essa série é muito boa. E a maior reclamação nesse sentido é que as pessoas não conseguem ter uma concentração para fazer a meditação. Só que a meditação serve exatamente para a gente aprender a ter concentração. Então, a gente pensar isso, né, a gente desistir de fazer meditação por conta disso, é a mesma coisa que aquela pessoa que se acidenta e ela começa a fazer fisioterapia e depois da primeira, segunda, terceira sessão, ela não volta a andar, então ela fala, fisioterapia não é pra mim. É basicamente a mesma coisa. Na verdade, a meditação é um processo. Só que quando você chega naquele ponto de concentração, você se culpa de não ter começado antes, porque é uma sensação muito boa. E a dica nesse caso é parecido com o do livro. Escolha um lugar que você esteja sozinho, com pouco barulho, preferencialmente de manhã ou de noite, e também escolha na internet qual que é o tipo de meditação que você acha que você se dará melhor. O quinto e último hábito é você começar a poupar e investir.
E a maior reclamação nesse caso é que as pessoas não conseguem poupar. E aí eu posso te dar algumas dicas. A primeira é gaste menos do que você ganha. A segunda é viva um degrau abaixo das suas possibilidades. Aí você já vai conseguir sobrar uma grana para você. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas até têm um dinheiro sobrando, só que elas começam a poupar somente no final do mês. Só que até lá você já gastou com outras coisas. As próprias finanças comportamentais mostram que a gente tem uma dificuldade de pensar no futuro. A gente prefere gastar hoje. Então a gente tem que contornar esse problema do nosso cérebro. E como que a gente faz para contornar? Tudo bem, você sabe que você tem que poupar antes de você gastar no mês. Assim que você recebe seu salário, você já guarda. Só que para melhorar isso daí, você já pode deixar uma transferência agendada do seu banco para sua corretora, para você poder investir. Ou então deixa na agenda do seu celular. Todo dia 5 você coloca lá um lembrete. Poupar tantos reais. Então aí você faz a transferência e investe ele. Porque só dessa maneira você vai conseguir multiplicar de uma forma mais rápida. Então comenta aqui embaixo qual desses hábitos que você vai começar a adquirir a partir de agora. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dos hábitos e também das dicas que eu passei para você, dá o like aqui da Riqueza e também siga as nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.